E aí pessoal, bem-vindos a mais um MeteorCast, episódio 5 da segunda temporada. Conversar com a banda Zervix do México. Os integrantes são Osmar Morales do México, Osvaldo Guzmán do México, Saul Garcia dos Estados Unidos e Pablo Martins do Brasil. Vou convidar eles aqui para a gente bater um papo. Acho que agora vai, hein? Ótimo, ótimo, irmão. Quiser mandar o convite aí pro pessoal aí, os Sim, que, mandei. os que vão entrar aí agora. Mandaram? Tô esperando aparecer aqui para mim. Ah, ok. Ainda não aceitaram? Não apareceu aqui na tela ainda não o pessoal. Enquanto só tá eu e você aqui na live. Ah, Mandei o se convite. você quer se você quiser Aí, começar, não tem problema não em lo que aí, eles vão se unir ou aí vamos quando aparecer eu esperar. vou subir neles aqui. Tudo bem, Começando aos poucos, aí se o pessoal chegar, nós convida para subir. tudo bem. É, Por mim não tem problema. quero agradecer a vocês por terem tirado um tempo aí para participar. Não, eu que Como agradeço. vocês, como vocês se conheceram e decidiram formar a Zerbix? Então, irmão, para começo de história, eu nasci aqui no Brasil. O nosso amigo Saul, ele nasceu nos Estados Unidos. Osvaldo e Omar, eles nasceram lá no México, né? Os quatro, a gente se encontrou numa região chamada Guerrero Huamustitlán. Neste caso, o meu pai, ele nasceu por lá. Eu tenho a dupla nacionalidade, neste caso mexicana e brasileira. E o pai do Saul, a mãe do Saul, eles também nasceram no México, só que ele cresceu nos Estados Unidos. Então já parte da família de nós, que neste caso nascemos em outros países, estiveram lá em Guam, Citlán. E neste caso, a família do Omar e a família de Osvaldo, eles são por lá, eles são de lá. Então, aos poucos, a gente, pela questão da música, pela questão do gênero do rock, a gente foi se conhecendo. E aí a gente foi sabendo que o um tocava, o outro tocava. Geralmente o Omar e o Osvaldo, eles já tocavam guitarra acústica, eles violão neste caso, eles tocavam, faziam algumas músicas covers lá com o pessoal. E aí a gente acompanhava, a gente sabia que eles tocavam. Aí foi até no ano 2007, aproximadamente, 2007, 2008, que eu tenho um primo que ele
mora num outro estado e ele veio de férias para Huamucitlán. E neste caso, ele tinha uma banda lá onde ele morava, e com a banda dele, ele, como passava as férias de verão onde a mãe dele nasceu, onde meu pai também, neste caso, ele tocava bateria, e aí ele queria formar uma banda. Ele queria que nas férias ele continuasse tocando. Para isso, ele vai conhecendo o Omar e o Osvaldo, e através deles dois, eles conformaram a primeira banda de rock que existiu lá, né, em Huamucitlán. O contexto de Huamucitlán é que é uma cidade muito pequena, é uma cidade de aproximadamente 10 mil pessoas, mais ou menos. Então, não tem o costume de se escutar o gênero rock por lá, por lo menos nesses anos. Era o gênero rock por lá muito satanizado, era muito criticado, principalmente pelas pessoas mais religiosas, não? Então, neste ponto, foi que aos poucos o gênero começou a ser muito conhecido pela questão de outras bandas latino-americanas, assim como mexicanas também. Eu não sei se conhece a banda Maná, que acho que é uma das mais famosas, que já tocou até aqui no Brasil. Então, pela influência de Maná e Panda, entre outras bandas mexicanas que teve na época, e bandas internacionais também, neste caso, americanas e europeias. Então, o rock foi chegando um pouco no México e nessas regiões pequenas também, né? Então, já quando essas pessoas que começavam a gostar do rock, elas começavam a se juntar. E aí eram poucas pessoas, era um grupinho de ao redor de 10 pessoas aproximadamente, um povo de 10 mil pessoas, então era muito pouco. Aí foi que meu primo, ele conheceu esse grupo de pessoas, que foi quando ele conheceu o Omar, que foi quando conheceu o Osvaldo, e aí eles formaram aquela primeira banda. Quando eles formaram aquela primeira banda, eu, por ser primo do Dante, neste caso meu primo, ele me apresentou a eles, né? Eu conhecia, mas de longe. Eu era muito garoto. Em 2007 eu tinha aproximadamente 12 anos e eu era muito garoto e eles eram já mais velhos do que eu. Nesse caso, eles já tinham ao redor de 15, 16, 17 anos. Então, para mim, que eu, neste caso, era quase um pré-adolescente, uma criança, eu tinha essa muita diferença, não de idade. E eu gostava de ficar com eles, de escutar a música que eles começavam a tocar, que neste caso, eles começavam a tocar músicas covers, né, de bandas locais, de lá do México, principalmente, bandas argentinas também, uma banda muito famosa que é Soda Stereo, também Enanitos Verdes. Então, são bandas que geralmente foram muito populares lá no México, e eles faziam covers, a galera se juntava, e aí eles começavam a fazer a rodinha, e eles começavam a poder cantando juntos e gostando do gênero do rock, não? Já foi até pelos anos de 2008 para 2009 que a banda começou a ter um pouco mais de sucesso. Só que para essa época o meu primo ele voltou para a cidade dele. Ele voltou para a cidade dele. Ele neste caso deixou a banda, mas a banda continuou porque o irmão do Osvaldo, ele começou a tocar bateria também, e aí se conformou, não, a primeira banda que continuaram e começaram esta revolução da música rock por lá no México, e foi desse jeito que mais ou menos a gente foi se conhecendo, porque
o Saul, neste caso, ele, quando o Omar tocava nesta banda, ele era seguidor dessa banda. E eu, pela relação do meu primo com eles, que se iniciou a banda, aí foi que nós quatro nos conhecemos. O que inspirou o nome da banda? Olha, o nome Zervix inspirou para a gente o fato de que nós, na mesma época, posterior à primeira banda, ela se desfez. Se desfez a primeira banda e surgiram duas bandas. Então, neste caso, o Osvaldo, ele ficou com uma banda, o Omar, o Saul e eu ficamos com outra banda. E a gente tomou caminhos diferentes, mas no mesmo gênero, o rock. Para isto, a relação com o nome foi de que Zervix em alemão significa neste caso uma parte da região feminina, que para isso aí é onde o bebê, neste caso, quando uma mulher está grávida, ao momento de dar a luz, ao momento da mulher trazer a vida, tem que o bebê sair pela cabecinha, que neste caso se chama o cervix. O cervix é uma parte do útero da mulher, é a parte final, onde tem que se abrir e sair a cabecinha, e aí, neste caso, surge a vida, né? Para nós, é uma analogia onde, como você, para engendrar, para criar uma vida, você tem que ter uma vida anterior, não pode ser criada uma vida do nada. Para nós também é uma analogia com a questão da nossa banda, porque nossos inícios foram com uma banda cover, uma banda que a gente tocava não músicas próprias, tocávamos sucesso de outros artistas. E já quando se conformou o projeto Cervix, foi criado especificamente para ser uma banda original, de músicas originais. Então, essa é a relação onde, por isso que nós, como estivemos em outras bandas, e agora vamos ser uma banda nova, por isso que essa relação da vida atrás de outra vida. Por isso é o nome Cervix. Como foi o processo de composição das primeiras músicas da banda? Olha, a composição e o processo já vem desde muitos anos atrás, faz aproximadamente 14 anos atrás. A primeira música, que neste caso tem no álbum Catarsis, que nós criamos, foi Te Amo. A música Te Amo foi uma canção que ela foi criada em 2010. Ela foi criada por Omar, neste caso, o parênteses é que Omar criou e escreveu as canções, as músicas. Só que dessa época não era a mesma música que estava hoje. Era muito diferente. Nós éramos muito amateurs, éramos muito principiantes. Então, o que acontece? Quando o Omar ele conhece, neste caso aqui atualmente é a esposa dele, ele se apaixonou bastante e foi onde ele iniciou a querer escrever uma música para ela, né? Então, quando isso aconteceu, a gente transformou essa primeira música, que neste caso era uma música acústica, para o gênero do rock. Aí foi quando ele me chamou a mim, e eu na bateria e ele na guitarra. Neste caso, a gente foi compondo a música, a gente foi estruturando um pouco a música, e daí começou a surgir, neste caso, mais músicas. Dessa época de 2010, surgiram duas músicas. Surgiu Te Amo e surgiu Confundido. Essas músicas estão no álbum Catarsis. Para já os seguintes anos, já foi que se criaram as outras músicas também, como No Regressaré, como Patán, e já mais recente, La de Tu, nosso maior sucesso.
Quais foram os maiores desafios no início da carreira? Olha, os maiores desafios que nós tivemos no começo, principalmente foi na questão dos instrumentos musicais e de obter, neste caso, uma habilidade junto com a banda, porque éramos muito principiantes, pelo menos dois dos quatro integrantes que estávamos da banda no início, nos anos de 2010, éramos iniciantes, neste caso eu, o Saul, a gente não tocava praticamente nada. Eu tinha 6 meses, mais ou menos, de tocar bateria, mas eu recebi umas 2, 3 lições de meu primo, que ele já começava a tocar bateria, e eu não tinha ninguém que me ensinasse a tocar bateria. E a mesma coisa, Saul, quando ele começou com o baixo, ele recebeu muito poucas lições, e para isto, a gente foi se construindo musicalmente com a ajuda dos outros integrantes, e essa foi das maiores dificuldades de a gente se sincronizar, de a gente poder ficar, que eu sei uma parte da música, mas a outra pessoa não sabe a música completa, porque a habilidade não consegue, sabe? Então, foi uma das maiores dificuldades. E a outra maior dificuldade foi a aquisição dos instrumentos musicais, que neste caso a bateria, minha bateria era muito simples na época, quando a pessoa que sabe de bateria, quando você compra a sua primeira bateria, ela vem muito simples, então eu só tinha um prato, eu só tinha, neste caso, um crash, um hi-hat e simplesmente e todos os tambores, né? Neste caso, o Saul também tinha um baixo de uma qualidade baixa, o som também foi uma dificuldade grande para nós outros, porque o som a gente não tinha como conectar tudo. Faltavam instrumentos como o microfone para a gente e toda essa questão. E, inicialmente foi difícil manter a banda assim, né? Porque nós só fazíamos música por diversão, mas aos poucos nós fomos entendendo de que tínhamos um pouco de talento e íamos crescendo pouco a pouco com o processo musical da banda. Então isso nos motivou também a não desistir, apesar das dificuldades que nós tivemos no início da banda, principalmente. Como foi o processo criativo do EP Catarsis? Olha, o processo criativo do Catarsis, ele foi iniciado em 2021, aproximadamente entre abril e junho. E nessas etapas, nós planejamos toda a questão do CD. Nós planejamos que a gente já tinha para esse entonces aproximadamente 12 músicas. Que dessas 12 músicas, nós íamos a lançar 6 músicas no EP. Para isto, nós quisimos elegir as melhores músicas e músicas que seriam muito icônicas para nós. Neste caso, elegimos 2 músicas que foram as que eu te comentei no começo, que foi Te Amo e Confundido, que foram as primeiras 2 músicas que se criaram, e a partir de lá a gente foi escolhendo outras músicas, porque no processo que nós vivimos da música, desde 2010 até 2021, 11 anos, passaram muitas coisas. Eu fui para o Brasil, o Saul ele voltou para Estados Unidos, e a gente foi assim, indo, vindo para o México, e era complicado às vezes para nós fazer apresentações pessoalmente, mas a tecnologia nos ajudou bastante para poder criar música, não? Então, apesar de estar longe na questão dos países onde morávamos, nós continuávamos com a amizade e também nós continuávamos criando música. Neste caso, eu e Omar, ele mandava um pedaço da música para mim,
eu mandava para ele também, e aí a gente ia construindo aos poucos, e aí quando nós nos reuníamos, a gente gravava, a gente fazia o processo de gravação. Aí foi que surgiram todas essas músicas durante esse processo, e para 2021 foi que nós começamos a escolher. Já escolhemos, neste caso, as 6 músicas que colocamos no EP, por justamente considerarmos que eram as melhores. Para isto, já para concretar, aproximadamente 3 a 4 dias antes de ir para o estúdio de gravação, nós fizemos os ensaios. Nós já criamos justamente o método como ia ser a música e de tudo que ia ser já juntado, né? Porque algumas músicas, neste caso, como, por exemplo, a música que está no videoclipe, a música de Tu, foi uma música que ela foi construída nesse mesmo processo dos 4 dias. Porque não tínhamos essa conversão dessa música para rock. Nós tínhamos aproximadamente 4 músicas já construídas para rock, mas Não Regressaré e Tu foram músicas que ainda não estavam construídas 100%. E aí foi que nós fomos afinando muito esse processo nesses 4 dias, antes de, em maio de 2021, irmos para o estúdio de gravação. Foi para que nós, no momento do estúdio de gravação, que bom, para quem não tenha noção de como é um estúdio de gravação, você tem que pagar por hora. Você, neste caso, com o produtor, e isso você pacta o valor por hora, não? Então, você tem que aproveitar bastante o tempo. Você não pode simplesmente deixar o tempo passar, porque é dinheiro, não? É oportunidade também, é agenda da pessoa, do produtor. Então, toda essa questão, bueno, teníamos que ser muito precisos no momento de estar já gravando. Então, foi justamente esses 4 dias que nós nos reunimos, estuvimos bastante tempo ensaiando, estuvimos bastante tempo praticando, estuvimos bastante tempo cobrindo todos os detalhes, e já no momento da gravação já foi que aconteceu a magia, né? Qual música do EP tem um significado especial para você? Olha, para mim, Pablo, a música principalmente que mais esse mais especial para mim foi a música Patã. A música Patã, ela conta uma história de uma pessoa, que neste caso pode ser um homem ou uma mulher, que ele foi muito, como posso lhe dizer, foi muito com muitas rupturas amorosas em sua vida pessoal. E em suas rupturas amorosas de sua vida pessoal, geralmente a pessoa, neste caso, a mulher, o homem com que esteve esta pessoa, foi muito humilhado, foi muito desprezado, não gostavam, não foi muitas relações boas neste caso, né, o que a história conta. E que daí a pessoa, de um dia para a noite, ela se cansou de estar nesse ciclo, e que em vez de a pessoa ser machucada, a pessoa começa a fazer o processo contrário com as outras pessoas, de começar a machucar, não? De já seja homem ou mulher. Então, nas próximas relações amorosas que tiver, já não seria machucada essa pessoa, senão gostaria de machucar. Então, esse processo da música Patã foi uma construção de uma letra que, quando o Omar criou, eu estava presente, foi muito especial para mim, porque eu lembro quando nós estávamos em sua casa, estávamos nós brincando, estávamos tomando uma cerveja, e de repente o Omar, ele para do nada o que que nós estávamos aí, para a música que estávamos escutando, e ele fala para mim:
eu preciso de uma caneta, eu preciso de uma caneta, eu preciso de um papel, porque eu acabei de pensar em uma música. E em aproximadamente 10 minutos, 5 minutos, ele começou a escrever a música do Pathan. Na hora ele começou a escrever. E esse processo de ver ele escrever em muitos poucos minutos foi incrível para mim, porque foi a única música que aconteceu desse jeito. Todas as outras músicas aconteceram mais com um processo mais delicado, com um processo mais laborioso, com um processo mais especial. E a música Patão não. Ele veio na cabeça e começou a escrever. Aí foi quando eu entendi que o talento que tinha o Omar para escrever música era grande. E aí foi que essa música de Patão para mim se transformou numa música muito especial. E já no momento de estar no estúdio e estar tocando ela, e posteriormente a agosto de 2021, olhar o resultado final da música, foi espetacular para mim. Foi alcançado muito mais das expectativas que nós tínhamos, porque Pathan, para esse entonces, só tinha sido escrito com a música. Elas tinham só a estrutura da música acústica. Posteriormente, eu morei no Brasil, já nos anos de 2014, mais ou menos, 2013, e foi que, de maneira em linha, nós construímos praticamente 90% da música de Pathan, através de estando em 2 países. O Omar me mandava a parte dele, eu mandava a parte minha, e aí foi que essa música foi construída 90% online, foi mais especial do que todas as outras músicas para mim. Foi feito com mais sentimentos ligados à música, não é? Sim, com certeza, com certeza. Foi uma música muito especial, com muito sentimento, justamente por toda a história, não? Como se construiu, como essa mesma música, o que ela fala, como transmite, e também foi especial para mim pela minha participação na música na voz, não? Porque as pessoas que escutem a música, elas vão escutar no final da música que tem um grito, um escrimo, e esse escrimo eu lo realicé no estúdio, não? Então, também esse motivo é que essa pequena participação fora da bateria seja um pouco mais especial essa música para mim que todas as outras. Como foi a recepção do público ao lançamento do EP? Olha, para quando nós lançamos o EP, que foi em agosto de 2021, já foi uma planeação que nós tivemos, que justamente como lhe falava, que foi de abril para junho, e justamente nessa planeação que foi o processo da criação das músicas, de escolher as músicas, de gravar as músicas e de o método de como íamos a lançar, justamente saberíamos que seria o 1º de agosto de 2021 que nós íamos a lançar a primeira parte do CD, que seriam as 6 músicas catarses. Então, para quando nós fizemos a promoção, justamente meses antes, para quando chegasse o dia de lançamento, a recepção da música foi muito boa, porque antes de lançar praticamente as 6 músicas, nós lançamos um single, que neste caso foi No Regresaré. Quando nós lançamos No Regresaré, a música teve muito boa recepção, e uma recepção que nós não imaginávamos, porque a música chegou até o Brasil também, chegou a rádios brasileiras, e tivemos a oportunidade de ter uma entrevista também com um meio de comunicação brasileiro. Também chegou a Argentina, chegou também a Chile, a Colômbia, a Estados Unidos, e além do México, não? Então, para nós foi uma surpresa muito grande, porque não pensávamos que essa música fosse chegar tão longe, não?
que nossa música, neste caso, fosse ser recebida de tal jeito. Nosotros pensábamos que íbamos a colocar a música e que talvez ia ser bem recebida regularmente no México, principalmente, mas ver que a música foi para o exterior já foi uma surpresa muito grande para nós. Justamente foi o que motivou para nós justamente poder fazer os videoclipes. E neste caso, iniciamos com o processo dos videoclipes com a música Tu. E por isso a recepção tão boa foi que o planejamento de tudo isto foi como entregou o sucesso de o Catarsis, neste caso, né? Porque nós somos uma banda de rock, mas não nos dedicamos a música 100%. Nós temos nossas profissões. Então, isso foi a surpresa para nós, de dizer, olha, podemos ter um caminho na música, sabe? Em todo lugar assim, o pessoal tem a banda e a profissão. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o som de vocês é muito bom. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Que bom que... A que eu mais escutei é aquela a Tu. Sim, Eu tenho que pegar para analisar mais as outras, para escutar mais. Só que a que eu mais escutei é a Tu. sim, é a música mais popular. A música mais popular que nós temos é a canção de Tu, a música de Tu. Essa música, realmente, o engraçado dessa música, contando um pouco, pegando o gancho, é que essa música não ia ser parte del EP. El álbum Catarsis no iba a conformarse con la canción, con la música de Tu. Essa música, na verdade, iba a ser substituída com outra música chamada Si Me Dejas de Amar. Essa música, Si Me Dejas de Amar, ela foi construída também pelas épocas de 2011 para 2012, e realmente, como a música já tinha um pouquinho mais de estrutura, foi o motivo pela qual queríamos principalmente colocar essa música. Mas simplesmente, conversando com o Omar, ele falou para mim, então, eu preferiria que a gente colocasse esta música de Tu. E eu falei, Omar, pero es que essa música, pues, praticamente a gente tem que fazer desde o zero. Então, não temos muito tempo. E foi aí que nós começamos a fazer o processo criativo. E aí, aos poucos, fazendo o ensaio, vou fazer desse jeito, toca desse jeito, vamos fazer assim, vamos mudar aqui, coloca esse tono, sabe? Então, com o processo de criação dessa música, foi que nós falamos, olha, ficou melhor do que a gente esperava. E realmente, para nós, é uma surpresa muito grande que essa música se convertiu em a mais popular de nós outros. Porque tem mais de 3 vezes as visitas que geralmente tem. Nós não esperávamos que tivesse esse sucesso. Esperávamos muito mais o sucesso, principalmente de músicas como Patán, ou como talvez a música de No Regresaré. Por isso mesmo foram a primeira música que lançamos como single. Nós pensábamos que No Regresaré ou Patán seriam das músicas mais populares. A sorpresa foi que Tu se convirtió na música que mais le ha gustado, que mais ha curtido às pessoas. Como vocês misturam as influências culturais do México, Estados Unidos e Brasil no estilo musical da banda? Olha, eu, por ser brasileiro, eu creio que tenho um pouquinho da xingada brasileira, da batucada. Então, nessa questão, eu tento colocar essa parte desse estilo do Brasil, né? Também o Saúl tem a influência muito americana na questão do rock. E também o México em si, por ser um país que não é tão caracterizado pelo rock, mas tem bastante também, apesar de, principalmente nas épocas onde nós éramos adolescentes, realmente foi uma união de cada um, da perspectiva de como
nós mesmos fomos criados, e como se juntou tudo foi através de que, com a nossa primeira banda, quando nós éramos muito garotos, realmente aprendimos a tocar e a acoplar-nos para tocar juntos. Então nós nos acostumamos muito a tocar juntos, porque não hemos sido, para até esse entonces, quando éramos garotos, nós não tínhamos muitas influências musicais com experiências em outras bandas. Solo nós mesmos nos juntamos e começamos a fazer música. E aí mesmo que cada um de nós foi colocando essa pequena influência, não? Eu do Brasil, Saúl da questão dos Estados Unidos, Omar, neste caso com a questão mexicana, e o Osvaldo ele tocava também, pero ele tocava uma música um pouco mais diferente, que lá no México nós chamamos de rock urbano, de música de la cárcel, neste caso que é uma música mais mexicana, uma música com rock mais um pouco mais callejero, e daí faz com que também ele tenha um pouco desse estilo, né? Ele é um estilo um pouco mais que tem solos de guitarra e tem um pouco mais uma vibe um pouquinho mais grande. E nós éramos um pouco mais influências de happy punk, de rock pop, um pouco mais nesse sentido, não? Pelo mesmo fato da voz de Omar ser um pouco mais melódica e a voz do Osvaldo é um pouco mais grave, um pouco mais grossa. Então, justamente por essas influências, por esses estilos diferentes, por essas questões culturais que nós tínhamos, cada um com seus países, foi que se juntamos e foi uma união que até agora foi perpetuando para ser o som dos Zervix como hoje ele é. Como vocês se sentiram serem premiados pelo Olá Grupera, como a banda de rock de 2023? Olha, quando nós recebimos a notícia, foi um impacto bastante grande para nós. Foi um impacto onde nós não acreditávamos o que estava acontecendo. Porque, pelo mesmo que falava para você, não? Como nós não éramos 100% músicos, nós não vivíamos da música, nós não estávamos tendo muitas apresentações, justamente pelas profissões e trabalho de nós. Foi uma surpresa grande. Foi uma surpresa grande, porque também esse prêmio foi otorgado para a gente por meio de comunicação que também não é muito caracterizado por ter influência do rock. É uma influência mais de um gênero chamado regional mexicano, em México. Então, isso que foi a surpresa também muito grande para nós. Até no mesmo nome do prêmio se dá esse gostinho mexicano, que é grupera. Grupera é um gênero lá no México que é muito característico mexicano lá. É similar com o Brasil, neste caso com samba, com pagode, com axé, com ritmos brasileiros, lá também no México, não? Então, ser galardonado por um meio de comunicação que não é considerado o principal do nosso gênero, foi bastante surpresivo para nós, não? De repente, as pessoas quererem escutar a nossa música, pedirem nossa música, e de repente, quando recebemos a notícia, foi um impacto grande. Para esse mesmo entonces, como foi todo muito rápido, nós recebemos a notícia praticamente 3 dias antes de ir para o evento, e foi que eu fui em representação a meus amigos, porque eu estava de férias, neste caso, não? Eu estava de férias do trabalho e tudo, eu conseguia ir para pegar o prêmio, e foi uma surpresa muito grande ser lá galardonado, ter os aplausos e saber que a música rock ainda está viva e ainda continua forte por lá. Quais são os próximos objetivos após esse prêmio? Olha,
próximos objetivos que nós temos principalmente é consolidar um pouco mais a questão do álbum do Catarsis, fazer um pouco mais videoclipes, a planeação é que por lo menos 5 das 6 músicas que atualmente estão nas plataformas tenham cada um videoclipe. Por isso, hoje, nós, faz um mês aproximadamente, um pouquinho mais de um mês, que nós lançamos o videoclipe de Tu. Quando nós lançamos esse videoclipe, já tínhamos a planeação de querer lançar os próximos, só que com um pouco mais de cautela e com tempo. E também de poder ir criando, né? Neste caso, os outros. Até agora, nós só temos, neste caso, 2 videoclipes já finalizados, que seria el de Tu e que seria o próximo, que é surpresa, não, todavía, mas, neste caso, foi uma das músicas que posso lhe dizer que são das que mais eu gosto, não? Então, justamente isso faz com que nós tenhamos esses objetivos a futuro, de terminar os videoclipes, de também planejar os lançamentos do videoclipe e consolidar um pouco mais essa questão do álbum do Catarsis para ser um pouco mais conhecida a banda neste caso, para posteriormente, quando nós acabemos todo esse processo, nós possamos já fazer a criação do segundo álbum, se Deus quiser. Vocês já estão fazendo apresentações? Já estão Olha, nós fazendo apresentações? já fizemos apresentações, sim, com certeza. Fizemos apresentações desde o ano 2022, mais ou menos. Desde o ano 2022, que nós justamente em 2021 não conseguimos fazer pela questão da pandemia, não conseguimos fazer nenhuma apresentação, mas em 2022 nós já começamos a fazer apresentações e a última apresentação que nós fizemos foi, eu já tenho um pouquinho de tempo, foi em dezembro do ano passado, porque justamente eu vim para o Brasil, o Saúl ele voltou para Estados Unidos e Omar e Osvaldo estão ahorita em México. Então, justamente damos uma pequena pausa nas apresentações e nos enfocamos mais na criação da marca Cervix, não? Neste caso, para consolidar um pouco mais. Percebimos que quando nós íamos a tocar as apresentações, nós tínhamos problemas pelo fato de só ter 6 músicas originais. Então, o tempo que nós tocávamos era muito curto e quando era uma apresentação um pouco mais longa, tínhamos obrigatoriamente que colocar músicas de outros artistas. Então, para isso foi que nós decidimos melhor também dar um espaço do tempo das apresentações e, com isso, enfocar-nos mais na questão dos videoclipes e fazer mais conhecida a música e trabalhar nas outras músicas que estão já em processo, que neste caso poderiam ser mais de 20 músicas que temos por aí guardadas na gaveta. O que o público pode esperar de uma apresentação ao vivo da Cervix? Olha, o que o público pode esperar numa apresentação ao vivo de Cervix é se divertir, curtir bastante a música do Cervix, sentir essa conexão com o público, também um pouco neste caso, esse sentimento de nostalgia, de principalmente nós ter esse contato com os nossos fanáticos, com nossos ouvintes. Eles é o que podem esperar, que nós fazemos uma apresentação onde nos esmeramos muito para que o público goste da música de nós e fazer com que a música possa ser bastante boa para os ouvidos da pessoa que escuta. Como surgiu a ideia de criar um documentário sobre a banda? Olha, essa ideia foi minha. Neste caso,
Essa ideia iniciou em aproximadamente 8 anos atrás. Faz 8 anos atrás, quando eu comecei a fazer um pouco da criação das outras músicas com o Omar, quando nós começávamos a juntar-nos nas férias para gravar músicas, eu tive a ideia de gravar esses processos. E inicialmente era para ser gravado, neste caso, como foram criadas as músicas para o demo. Mas os anos foram passando, muitas coisas foram acontecendo nas nossas vidas particulares, e desse jeito foi que em 2021, quando foi feito o álbum Catarsis, eu troquei de querer só a criação das músicas com também a gravação do CD. Posteriormente a todo o sucesso que tivemos da gravação do disco, do lançamento, essas coisas, foi que eu percebi que tinha mais história para contar. Em paralela, nesse mesmo tempo, eu já tinha tido uns bocetos para escrever um livro. Escrever um livro contando a história desde o começo. Não só a história dos Zervix, senão como nós fomos construindo nossa música, como nós começamos na música, como nós pegamos o gênero do rock na região onde esse gênero não era muito bem aceitado, e como transformamos a região, como o pessoal começou a gostar da música rock e começamos a influenciar a novas gerações. Então, todo esse processo, eu já tinha começado a fazer um livro para escrever toda essa história. E foi a partir desse livro, junto com os outros sucessos que eu comentei, foi que eu comecei a ter essa ideia da criação do documental. Já quando tivemos a ideia concreta do documental, nós já se lo platicamos, se lo conversamos a uma produtora, se lo conversamos a esta produtora, que neste caso já foi que se firmou para que nós fôramos no processo de criação do documental e já eles fossem a distribuição do documental. Por isso mesmo que saiu nos cinemas o documental. Como foi a experiência de ver suas histórias pessoais sendo contadas na tela do cinema? Olha, para mim, que eu fui a pessoa que foi o diretor do documental, foi uma questão muito grata. Foi um sentimento muito bom, um sentimento de realização, porque foram muitos meses de preparação, foram muitos meses de realmente edição, de estar trabalhando no documental, e foi realmente um sentimento maravilhoso ao momento de projetar e sentar-nos e olhar a história, e de repente você ver ao redor de 300 pessoas, 400 pessoas estando na sala de cinema e aplaudindo a sua história. Realmente foi incrível, não? O sea, para mí que empezamos a este proyecto, de las dificultades grandes que tivemos, o realmente el recopilar os vídeos antigos, as músicas antigas, toda a questão de planejar, não? Todas as pessoas que participaram no documental, porque foram bastantes pessoas, tuvimos que ter uma agenda bastante boa também para coordenar tudo, não? Para coordenar as pessoas que ajudaram em todo este processo de gravação, em todo o processo de edição, em todo o processo de montagem, de tudo, não? Ou seja, de promoção também. Então, todo esse trabalho para nós olhar e ver que o Zervix está no cinema foi um sentimento maravilhoso. Como você sente que evoluiu musicalmente desde o início da banda? Olha, nós evoluímos bastante.
evoluímos muito, justamente porque também evoluímos nossa habilidade musical. No começo da nossa história, éramos uma banda de garotos, éramos uma banda de garagem, éramos uma banda de simplesmente quatro meninos estar tocando por diversão. E não se importar se a música saiu bem, se não saiu bem, simplesmente era só tocar. E agora, já ver todo esse processo, nós começamos a perceber durante os anos que nossa habilidade musical dava para mais. Nós poderíamos dar mais de nós. E aquele sentimento de diversão também continuava. Então nós nos divertíamos tocando, mas já começávamos a tocar melhor. Começávamos a ter já mais jeito para as apresentações. No começo nós tínhamos muita vergonha, nós não estávamos preparados para receber muito público, e posteriormente aos anos, nós já começamos a acostumar um pouco mais com essa percepção do público e começamos a ter mais presença de palco, já começamos a ter mais presença ahora sí que da essência de cada um de nós. Começamos a melhorar, começamos a conectar bastante com nossos ouvintes em vivo, e foi justamente isso que nos fez evoluir, e isso mesmo congregando com as músicas originais, começamos a perceber que as músicas originais que nós tínhamos, apesar de não ser conhecidas e nosotros não publicar elas, eram muito bem recebidas, porque de repente a galera começava a perguntar: oh, essa música eu não conheço, quem que toca essa música? E aí era que nós começávamos a perceber que tínhamos algo especial para otorgar para nosso público. Isso fez com que a nossa evolução musical fosse de não só tocar música de outros artistas, para já começar a tocar nossas próprias músicas. Vocês têm algum local específico onde gosta de compor? Olha, assim um lugar específico como tal, eu acho que não. Mas eu acho que temos um local, sim, onde foi muito especial, que neste caso seria o Quarto do Mar. E no Quarto do Mar, geralmente, bom, que como parênteses, eu e o Omar, a gente é amigo há muitos anos, há praticamente mais de 15, 16 anos aproximadamente. Então, eu conheço bastante e frequento bastante a Casa do Mar. Então, geralmente, as músicas mais icônicas foram feitas lá. Os ensaios onde a gente começava a fazer as músicas também começaram lá. Então, era como que uma coisa onde a gente iniciava as ideias. Mas, de preferência como tal, de falar, nossa, se a gente não estiver aqui, a gente não compõe. Não, isso aí não tem problema. Até porque nós conseguimos fazer músicas estando em países diferentes, né? Qual foi o momento mais especial que vocês tiveram com os fãs da banda Zervix? O momento mais especial que nós tivemos, eu posso justamente, eu acho que lhe dizer que foi a primeira apresentação que nós tivemos com Zervix, porque foi realmente essa transição, sabe? Quando nós ainda tocávamos como a banda Magmar, nós éramos bandas de covers. Tínhamos uma recepção muito boa, sim, com certeza, mas quando dimos esse pulo para transformar o Magmar, que as pessoas já conheciam, para ser Zervix, essa transformação foi realmente especial, porque as pessoas continuaram nos apoiando. Um dos medos que nós tínhamos nessa época era justamente isso, que as pessoas não nos apoiassem, que as pessoas gostassem só de ouvir as músicas que a gente sempre tocava. Mas não, as pessoas continuaram conosco, os fãs, eles continuaram ouvindo ainda as apresentações, e isso foi dos momentos mais especiais para a gente, né? E aí eu posso lhe dizer que também
um dos momentos, porque eu acho que considero que seriam dois, foi o último, agora sim que é a última apresentação que nós tivemos. A última apresentação que nós tivemos já foi no lugar onde todo se iniciou, onde todo começou, que foi em Guamucitlán. Para isso, foi um momento bastante especial, porque para este ponto a banda já era conhecida. A banda já tinha saído nos cinemas e muitas pessoas que tinham visto a gente tocar nos inícios de 2010, ou seja, há 13 anos atrás, eles cresceram com a gente. Então, olhar esse contraste de gerações, das pessoas que 13 anos atrás nos escutavam, para as novas gerações também que nos iniciavam a escutar e conhecer, foi uma união especial de você ver pessoas que de repente já tinham filhos, que para quando na época que a gente era garoto, agora já não são mais garotos, já são adultos, já têm famílias, e ver, né, também aquela mesma galera, quando a gente tinha aquela idade deles, que eles curtiam a nossa música. Então, justamente isso no festival onde a gente tocou foi muito especial, principalmente para mim, porque tocamos para bastantes gerações, e gerações que geralmente não gostam sempre da mesma música, e fazer elas se unirem foi um momento especial bastante para nós. Como vocês veem a relação da banda com os fãs, tanto na rede social quanto em apresentações? Olha, na questão da relação com os fãs, na rede social são um pouco mais tímidos do que geralmente em pessoas. Em pessoas, a gente é abordado um pouco mais. A gente justamente é mais uma relação de amizade, sabe? De eu conheço aquela pessoa. E em rede social é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais simples, é um pouco mais conservadora. Mas também posso lhe dizer que, mesmo sendo essa relação, nós temos bastante apoio, porque quando nós falamos para os fanáticos que vamos estar em algum lugar e tudo isso, eles tentam apoiar, né? Eles tentam fazer-se presentes. E por isso mesmo que desse jeito, o sucesso da música do Cervix tem chegado a vários países. A vários países, a várias rádios de Latinoamérica, China, Chile, Bolívia, Peru, Equador, então Estados Unidos, bastantes, neste caso, países onde nossa música ha sido ouvida, não? E tudo isso ha sido ouvido justamente por o fato de los fanáticos também gostarem, não? Então, essa relação que nós temos com esses fanáticos que de repente eles nos olham na rua, aos fanáticos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecermos, ele é diferente, porque vamos construindo também essa pequena relação com as pessoas que vão gostando da nossa música em outros países que não é o México, não? Então, realmente, com a relação das pessoas que nos escutam em outros países é muito boa também, por apesar de ser online, recebemos mensagens muito bonitas, de que gostam da nossa música e que algum dia esperam que vamos a seus países para tocar, e isso nos incentiva e motiva bastante para continuar no caminho da música. Quais são os próximos projetos da Zervix? Vocês já estão trabalhando em novas músicas ou colaborações? Olha, o próximo projeto sim, justamente é acabar o álbum Catarsis, que neste caso preferimos agregar mais músicas. Atualmente são 6 e queremos agregar mais músicas. Não posso lhe dizer um número exato, mas provavelmente entre 10 ou talvez 12 músicas, mais ou menos. Vamos conversar essa parte ainda. E a finalização também de todos os videoclipes que temos planejados, para que também essa parte dos videoclipes possam se ajudar a lançar a banda a um
a um projeto muito maior, não? Onde meios de comunicação também possam ver nosso trabalho e não só escutar nossa música, né? Porque também esse projeto dos videoclipes é bastante grato para a gente. É um trabalho que temos feito com bastante carinho e com bastante profissionalidade, não? É justamente por isso que para lançar o primeiro videoclipe nós demoramos bastante tempo, que desde o lançamento da música em 2021 até 2024 se demoraram 3 anos. E a galera pensará, bom, por que tanto tempo? Justamente pela planeação de tudo, não? Ou seja, por justamente coordenar todos os tempos da banda, coordenar todo o processo de gravação, todo o processo de edição, porque são realmente cenas muito bem planejadas, são cenas que nós vamos construindo, que são coisinhas que, bom, eu, principalmente sendo o diretor do videoclipe, gosto de que o trabalho seja muito bem feito e sou muito detalhista nessa questão, não? Omar, ele é o criador, neste caso, das letras, principalmente também da construção musical junto comigo, e ele tem essa parte mais específica da música e eu tenho mais a parte específica da audiovisual, não, do videoclipe. Justamente por isso que são os próximos projetos para a gente, a finalização do EP de Catarsis e junto com os videoclipes que vão ser lançados desse mesmo álbum. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar? Olha, mais do que uma pergunta, eu gostaria mais que nada de agradecer você, de agradecer todos os ouvintes, de agradecer seu apoio realmente, porque nossa música, estando em outros países, e principalmente o Brasil, sendo um país onde o idioma é português, mas tendo aceitação com nossa música, que é em espanhol, eu acho que é uma maneira muito especial de que para você que nos dá a oportunidade de estar em tu canal, neste caso, em tuas redes sociais. Isso aí eu agradeço bastante. E mais do que fazer ou pedir uma pergunta, gostaria de agradecer em nome de toda a banda por todo o apoio que tem a Metaleiro, agora sim que ajudado aos eventos. Se tiver para compartilhar, né? Tá compartilhando aí de vocês. E para encerrar, eu queria você deixar sua mensagem aos seus fãs e futuros fãs da banda Zervix. Olha, gente, muito obrigado. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, a pesar de que nosotros siempre tenemos sorpresas y de repente no estamos tan unidos y no tocamos muy seguido, pero ustedes hacen la diferencia. Y esto es una prueba de que ustedes siempre están en nuestros corazones y podemos llegar mucho más lejos, porque definitivamente sin su apoyo de ustedes, nosotros não podemos chegar a nenhum lugar. Muito obrigado, gente do Brasil. Muito obrigado pelo apoio de todos os novos fãs que vamos construindo do Zervix. Esperem bastante surpresas e vamos junto, que o rock que tem o Zervix ainda dá para muito mais. Obrigado, meu amigo. Obrigado, metaleiro. Tamo junto. Até a próxima.